Obrigado, Claudinha. Em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de João, capítulo 3. Texto muito conhecido de todos nós. João 3, 16. Pois me arruma um copo aí, por favor. Irmãos, esse teatro que foi encenado aqui, que os irmãos prepararam aqui com tanto carinho, com tanto zelo, aqui retrata algumas coisas que os nossos olhos físicos às vezes não veem. Às vezes nós não... Obrigado, irmã. Às vezes nós não damos conta. Mas você sabia que nesse momento tem pessoas que estão vivendo nessa situação que foi aqui apresentada? Você sabia que tem pessoas nesse exato momento aqui agora, que estão desiludidas da sua vida, que a cada dia têm se afastado de Jesus por N motivos, seja através de um relacionamento, seja através das coisas, seja através dos vícios, seja através do que for. E a pessoa ali às vezes vem de uma forma tão sutil, ela vai se entregando, chega um determinado momento que aquilo ali não preencheu aquele vazio que tem dentro dela, que somente Jesus pode preencher. Assim como eu e você que está aqui, todos nós temos um vazio dentro de nós, que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E infelizmente muitos de nós tentamos ocupar esse espaço com várias coisas. E aqui vem alguns exemplos daquilo que às vezes nós tentamos achar que vai nos preencher, que vai nos satisfazer, que vai mudar a nossa vida. Mas às vezes não, nós nos enganamos. E aí chega a tal ponto da pessoa chegar num determinado estágio da sua vida, que ela entende que não justifica mais viver, que não tem mais o porquê viver, a vida para ela não vale de nada. Se ela hoje partir, ela entende que para ela vai ter um escape. E com isso muitas pessoas, nesse momento, hoje, agora, estão pensando em tirar a sua própria vida. Tem pessoas nessa hora que estão trancafiadas dentro de um quarto. Tem pessoas nesse momento agora que estão se afundando nas drogas, na bebida, na prostituição, tantas coisas, para tentar preencher o vazio que somente Jesus pode preencher. E eu queria nessa hora aqui, antes de nós entrarmos aqui na palavra, que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e eu quero orar pela sua vida. Eu quero também orar pela vida de todas as pessoas que se encontram em situações nesse momento como essas que foram aqui passadas. Irmãos, desde que o homem caiu lá atrás, houve-se uma ruptura, houve-se um distanciamento entre homem e Deus. E Jesus veio para reparar, Jesus veio para nos alinhar novamente, nos dar o acesso diretamente ao nosso Deus. Então essas coisas aqui que nós vimos aqui, essas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a passar por elas. Nós estamos sujeitos a essas coisas acontecer comigo, acontecer com você, com qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, nesse local. Mas nós nunca podemos esquecer de que existe uma saída, de que existe uma luz no fundo do túnel, e que existe uma luz, e essa luz é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Senhor Jesus, nessa noite eu oro, ó Pai. Senhor, nessa noite eu oro, ó Pai, pela vida de todas as pessoas, Senhor. Senhor, pessoas que às vezes estão passando por situações nas suas vidas. Pessoas, ó Pai, que estão até mesmo desacreditadas de viver, já não vem mais expectativa de vida, já não vem mais o porquê viver. Tamanhas são as coisas que têm passado, Senhor, as decepções, Senhor, tentando preencher o vazio que só o Senhor pode preencher. E com isso, ó Pai, tem vivido dias difíceis, dias escuros nas suas vidas. Senhor, eu oro agora nessa noite por aquele, ó Pai, que se encontra em um estágio de depressão. Senhor, aquele que se encontra agora, meu Pai, perdido, que encontra agora, meu Pai, sem forças, até mesmo para clamar, até mesmo para pedir socorro, para pedir ajuda. Senhor, a oração que é feita neste lugar, eu tenho certeza que está alcançando eles agora, assim como também está alcançando a vida dos meus irmãos que aqui estão nessa noite.
Senhor, livra todos aqueles, ó Pai, que têm desejado morrer porque já não suportam mais as dores que estão passando. Jesus, o Senhor nessa hora, ó Pai, eu sei que está alcançando cada uma delas, seja dentro de um quarto, seja num presídio, seja onde que for, ó Pai, eu sei que o Senhor está alcançando cada uma delas e trazendo a paz, a verdadeira paz que só encontramos em Ti, ó Jesus. Fazendo assim, Pai, nessa noite, eu oro te agradecendo pela vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, como nós vimos aqui, foi aqui encenado aqui um teatro, uma apresentação, nos mostrando algo, igual eu disse, que os nossos olhos físicos não veem. Mas verdade é que muitas pessoas se encontram dessa forma, e vamos sendo levados dia após dia. A princípio é algo que nós temos controle nas nossas mãos, a princípio é algo que nós falamos, eu quero, eu não quero, é algo que hoje eu vou, amanhã eu não vou. Só que aí nós vamos caminhando na sutileza dessas armadilhas, e chega um determinado momento que nós chegamos em uma situação que vemos que não conseguimos mais sair sozinho. E aqui no teatro mostrou isso, aquela moça ali foi se envolvendo em tantas coisas da sua vida, em tantos processos ali, mas chegou uma hora que ela quis sair daquela situação. E verdade é que sozinha ela não conseguia. Sozinha ela não sairia daquela situação, porque tamanha era a opressão, tamanha era o cárcere que ela vivia. Mas ali nós vamos ver ali na encenação, que veio ali Jesus Cristo, entrou ali sim, veio, assumiu o lugar, e houve ali a libertação, houve ali a transformação na vida daquela jovem. Da mesma forma é o que Jesus fez quando Ele foi lá, se entregou por mim, se entregou por você, doou todo o seu sangue, como foi aqui entoado na canção, se entregou por inteiro, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Então, irmãos, hoje nós estamos aqui, e esse culto aqui nós colocamos um tema. Coloca aqui para mim, por favor, o convite do culto de hoje. Irmãos, algo que Deus falou no nosso coração no domingo passado, e de pronto nós compartilhamos, de pronto nós aqui passamos para os irmãos. Então nós começamos a orar, nós começamos a interceder, nós começamos a obedecer aquilo que o Senhor havia nos dito. E ali veio ao nosso coração Jesus nos dizendo: eu preciso ser apresentado de verdade. Eu preciso que as pessoas me conheçam na verdade de quem eu sou. Pastor, como assim? Existe outro Jesus? Existe outro Senhor? Irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm um conhecimento, muitas pessoas têm um entendimento, ou chegam até elas sobre Jesus, porque não é o Jesus de fato que nós estamos falando, que está aqui na palavra. Você sabia que tem muitas pessoas que conhecem Jesus como aquele que vai nos mandar para o inferno? Você sabia que tem muitas pessoas que conhecem Jesus por aquele que vai nos designar para um lugar terrível, se eu não obedecer, se eu não andar certinho 100%, se eu não pecar, se eu não falhar? Você sabia que tem muitas pessoas que na mente dela, elas falam assim: como? Eu nunca vou conseguir, porque eu não sou perfeito. E fato, nós não somos perfeitos. E infelizmente muitas pessoas têm essa concepção sobre Jesus. Tem muitas pessoas que entendem que Jesus é mau. A verdade é Jesus. Irmãos, por que falar da verdade de quem é Jesus? Porque infelizmente muitas pessoas ainda não conhecem o verdadeiro Jesus e qual é o seu propósito genuíno, executado, já foi feito, já está consumado. Irmãos, muitas pessoas têm na sua mente que Jesus foi apenas uma pessoa que veio e passou por aqui pela terra. Muitas pessoas às vezes falam que Jesus foi uma história inventada. Jesus foi um conto, foi algo para fazer com que as pessoas tivessem uma base de fé, uma regra de fé, algo para se alicerçar, algo para se pegar, que não é totalmente verdade, que existiu esse Jesus que se entregou por nós. Infelizmente muitas pessoas têm esse conhecimento sobre Jesus. Tem pessoas que têm o conhecimento sobre Jesus, que Ele é um Jesus que Ele veio para nos dar as coisas, que é um Jesus que veio para nos suprir de todas as nossas necessidades, é um Jesus que veio para me dar bens materiais,
É o Jesus que veio para me dar dinheiro, é o Jesus que veio para me dar posse. Então logo, se eu não tenho essas coisas, eu sou o mais desprezível e miserável que existe. E infelizmente muitas pessoas têm andado por essa linha, e às vezes isso tem sido até apresentado e dizendo: ei, se você não tem dinheiro na conta sobrando, se você não tem carro do ano, se você não tem roupa de marca, ei, você não tem Jesus na sua vida. Mentira, esse não é o Jesus verdadeiro. Essa não é a verdade de quem é Jesus. Jesus, ele veio para fazer algo. Jesus veio para nos dar vida, e a vida em abundância. Jesus, ele não veio para nos encher de dinheiro. Jesus, ele não veio para nos dar as coisas, embora nós conseguimos adquiri-las mediante a graça e a misericórdia. Porque se eu me deitei ontem, eu me levantei hoje, foi porque o Senhor me sustentou, não foi pela força do meu braço. Então Jesus já nos deu força, Jesus já nos deu saúde, dinheiro, posses. Corre atrás, trabalha e conquista. Não é uma obrigação de Jesus fornecer isso para ninguém. Irmãos, e por que eu tenho que falar isso? Porque infelizmente eu já me deparei com muitas pessoas frustradas nas suas vidas, pessoas desacreditadas do Evangelho, pessoas desacreditadas da igreja, por causa dessas mentiras que lhes foram contadas. Você quer uma outra também, que as pessoas aí fora às vezes falam, e mediante às vezes da postura que a gente conduz, da forma que a gente age, e as pessoas chegam a esse entendimento: achar que igreja é um lugar de pessoa perfeita, achar que aqui é um lugar onde não tem pecador, achar que aqui é um lugar onde não tem pessoas que falham, achar que aqui é um lugar onde que todo mundo é santo. Irmãos, Romanos 3:23, coloca aí para mim, por favor. Esse versículo aqui, ele já destrona, esse versículo aqui, ele já tira tudo isso. E porventura, se você está aqui nessa noite e às vezes você ainda não tinha vindo aqui à igreja, porque às vezes alguém cheio de religiosidade tentou te mostrar uma postura, uma banca de quem segue a Jesus não erra, quem segue a Jesus não peca. Deixa eu dizer algo para você, aqui nesse texto, todos nós já vamos aqui, do maior ao menor, todos nós aqui estamos nivelados, dentro desse lugar, todos aqui nos encontramos na mesma situação. Todos carecemos e dependemos da graça e da misericórdia de Jesus. E outra, pois algumas pessoas pecaram. Sim ou não? Pois 150 pessoas pecaram. Pois só pecaram meus irmãos que estão aqui porque o pastor Washington é pastor, ele não peca. Não. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, do pastor aqui até do maior, do menor aí embaixo. Todos nós pecamos e carecemos da graça e da misericórdia de Jesus. E a boa notícia é: a graça e a misericórdia dele é sobre esse lugar, é sobre a minha vida, é sobre a sua vida. Então, irmãos, outro ponto aqui, tem gente, olha para esse irmão do seu lado aí. Esse irmão aí peca, esse irmão aí sim comete pecado. É por isso que a gente precisa de Jesus, irmão, na nossa vida. É por isso que quando tentarem, e eu vejo, irmãos, pessoas que se frustraram com isso. Eu já vi pessoas dizendo: olha, eu não posso ir na igreja, eu vou me consertar primeiro, eu vou parar de beber primeiro, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer não sei o que, arruma um monte de coisa. Esse lugar aqui é para você, porque é aqui que Jesus vai te limpar, te purificar. Aqui não é lugar de perfeitos, e se porventura tiver, pelo amor de Deus, sai correndo aqui, senão nós vamos te pagaiar você. Sabe por quê, irmãos? Todos nós somos falhos, todos nós temos limitações, todos nós vamos errar, falhar, cometer pecados. Irmãos, e Jesus, ele veio para isso, porque se não fosse por ele, nenhum de nós teríamos chance. Então a verdade que eu quero hoje falar para você de quem é Jesus, serei muito breve naquilo que eu vou falar, é te apresentar quem de fato é Jesus e o porquê ele veio. Vamos para o texto, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Irmãos, o propósito de Jesus, o verdadeiro Jesus, ele não veio para te enviar você para o inferno. Ele não veio para te apontar. Ele não veio para te julgar. Ele não veio para te condenar. Ele nos amou de tal maneira que ele obedeceu ao Pai. E ele veio com um propósito: salvar a mim e salvar a você. Verdade é que todos nós que estamos aqui, se não fosse essa entrega de Jesus, se não fosse a obediência de Jesus, já tinha algo predestinado para mim e para você. Aí sim nós estávamos condenados. Aí sim não tinha jeito. Mas aí Jesus veio, como fez aqui no teatro. Todas aquelas coisas que começaram a ser presentes na nossa vida, a presença do pecado, que nos domina, que nos cega, que nos tira a visão, acabaria nos tirando o foco, e nós não teríamos o direito sim à salvação. Mas por meio da graça, o amor de Jesus, ele conquistou isso lá na cruz, por mim e por você. Então o propósito de Jesus é a salvação. Se te apresentaram que o propósito de Jesus era aquelas outras coisas que eu te falei, esquece isso. O propósito de Jesus, ele veio para salvar, e salvar a todos. E quando eu falo a todos, irmãos, eu estou falando a todos mesmo, sem exceção. Pensa aí agora no pior tipo de pessoa que vem na sua mente aí. Pensa naquele tipo de pessoa que você nem sentaria do lado dela. Pensa naquele tipo de pessoa que, se ele estivesse ali, você passava do outro lado. Pensa naquele tipo de pessoa que nós desejaríamos coisas terríveis acerca dela. Jesus veio também para essa pessoa. E quando Jesus fala que ele veio não para condenar, que Jesus ele veio para salvar, Jesus nos deixou inúmeros exemplos de práticas que ele nos mostra o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua compaixão em nos amar, em nos perdoar, em nos dar uma segunda chance, em nos dar uma chance. E aqui eu separei 2 exemplos apenas. Nós vamos ver no livro de João, capítulo 8. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ali, e chega-se uma multidão, chega-se um grupo de pessoas, melhor dizendo. E aquele grupo de pessoas vem com uma mulher que tinha sido pega no flagra, vamos usar essa expressão. Tinha sido pega no ato de adultério. E a lei antigamente, na lei de Moisés, falava que se tal pessoa fosse pega naquela condição, ela tinha que ser apedrejada. Tinha que ser apedrejada, não tinha conversa, era assim que funcionava. Aí a palavra vai dizer que eles chegam ali para tentar Jesus. Fala assim: Jesus, ô mestre, essa mulher aqui foi pega num ato de adultério. E a lei de Moisés, que foi dada por quem você fala que é o seu pai, que Deus, seu pai, foi dada a Moisés, fala que a gente tem que apedrejar essa mulher. E o Senhor, o que o Senhor diz a respeito disso? E aí Jesus, a palavra vai dizer que Jesus estava ali escrevendo algo. Ele se levanta, olha para aquelas pessoas que estavam ali e diz o seguinte: quem de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra vai dizer que do maior ao menor foram saindo um por um, até sobrar somente Jesus e a mulher. E ele olha para ela e fala assim: vai e não peques mais, para que te aconteça coisa pior. Olha que interessante. Jesus chegou, aquela mulher ali estava para ser condenada. Diante da boca daquelas pessoas ela não tinha mais jeito. E aqui eu quero falar algo aqui. Às vezes você está vindo aqui hoje pela primeira vez, ou às vezes você tinha alguma resistência de vir até uma igreja, porque às vezes você olhava assim: pessoal crente julga demais. E nos perdoe, porque às vezes a gente julga demais mesmo. Nos perdoe pelas vezes que nós somos tão falhos.
Nos perdoe pelas vezes que nós somos como essas pessoas aqui, que estamos apontando o pecado do outro, botando o dedo e dizendo assim: ei, você fez isso, aquilo, outro, sendo que nós também pecamos. Nos perdoe, você que está vindo aqui hoje, pelas vezes que você até quis entrar nesse lugar, chegou até entrar, mas você ouviu tantas coisas, tantos apontamentos, que você pensou: para mim não tem jeito mais. Nos perdoe pelas vezes que nós somos como aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos para jogar em você. E Jesus fala para eles aqui: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E se nós fôssemos olhar, o único ali que era puro, perfeito que poderia apedrejar, não só aquela mulher, mas todos ali, era Jesus Cristo. Mas ele assim não fez. E diga-se de passagem, quem que falou que a mulher era adúltera? Foi Jesus ou foi as pessoas que levaram? Jesus está pouco se importando com o nome do pecado. Jesus está pouco se importando com o que você fez ontem, hoje, agora. Mas o que Jesus está deixando eu posso te limpar, eu posso te perdoar. Vá e seja livre. E é isso que nós precisamos entender. Aquelas pessoas que chegaram e falaram, e quando fala que Jesus não veio para condenar, que Jesus ele veio para salvar, e ele prova aqui na prática, mostrando esse episódio dessa mulher. Ele poderia muito bem fazer, sabe o que, irmãos? Cada homem daquele, cada pessoa, cada mulher que estava ali naquele meio, não especifica, chegar na cara de cada um e falar assim: deixa eu te falar, você está querendo dar pedrada na mulher? Ontem você fez isso, hoje você fez isso, ontem de ontem você fez isso. Deixa eu te falar, Jesus não precisa disso. Quem que fica apontando muitas das vezes e falando, gritando o nome do pecado, ou somos nós, de nós mesmos, ou apontando outras pessoas. E Jesus ali deu uma lição para aqueles homens e deu a eles uma oportunidade também, se eles assim entenderam. Outro ponto importantíssimo, Lucas 15, já preguei isso aqui algumas vezes. Fala que Jesus estava ali, e como sempre, Jesus pregando, Jesus falando, aquilo ali queimava no coração das pessoas, de tal forma que elas se interessavam de sentar à volta de Jesus e ouvir o que ele estava falando, porque fazia bem para elas. Por mais que às vezes Jesus estava dando um discurso duro, forte, mas aquilo ali mostrava para eles que eles precisavam de mudar alguma coisa nas suas vidas. E aí vai dizer que Jesus estava ali sentado, e algumas traduções vai dizer assim: Jesus estava assentado com pessoas de má conduta, de má fama. Resumindo, pessoa que você e eu não colocaria na nossa mesa. Simples assim. Pessoa que eu e você não colocaria na nossa mesa, muito menos dentro da nossa casa, muito menos ia comer com elas. Jesus não só estava assentado com elas, como Jesus estava comendo junto com elas na mesa. Sabe o que a mesa é? Intimidade, olho no olho aqui, ó, olhando no olho de cada um e falando a verdade do Evangelho. Não é a verdade que condena, mas a verdade que liberta, a verdade que transforma. E ali vai dizer que existia uma segunda classe de pessoas ali que olharam e acharam aquilo um absurdo. Olharam para aquilo ali e falaram assim: o quê? Jesus, esse mestre assentado com esses camaradas aí, e ainda comendo com eles, isso é um absurdo. E eles começaram a questionar, começaram a indagar, por que Jesus estava com aquelas pessoas ali. Resumindo, você tinha que estar sentado com nós, que conhece de Bíblia. Você tinha que estar sentado com nós, que vai na célula. Você tinha que estar sentado com nós, que vem no culto quarta e domingo. Você tinha que estar sentado com nós, que escutamos louvor dentro do carro. Você tinha que estar sentado com nós, Jesus, não com eles. A religiosidade, irmãos, desculpe a palavra, é uma praga. A religiosidade é uma praga. Ela cega as pessoas. Quantos de nós que às vezes julgamos, apontamos e esquecemos que como que nós éramos na outra vida, antes de Jesus nos resgatar. Nós também aqui, muitos de nós, tinha gente que não queria sentar na mesa com a gente não queria que os filhos estivessem junto, muito menos dentro da casa. A verdade é essa. Muitos não queriam nós dentro de uma empresa.
Muitos não queriam nós no meio do seu convívio, porque nós éramos de má conduta. Mas aí Jesus começa a descascar eles ali através de parábolas, e as parábolas tudo aponta para algo direto: salvação, salvação, amor genuíno, remissão de pecados, porque eu vim para salvar e buscar todo aquele que está perdido. Esse é o propósito do verdadeiro Jesus. E ali ele conta algumas parábolas, e dentre elas ali ele fala, olha, como que ali na interpretação, Jesus mostrando para aqueles camaradas ali, que conheciam da letra. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Não importa se eu conheço 50, 60, 70, 80 versículos da Bíblia. Não que você não tenha que conhecer, tá? Você tem que conhecer a palavra, irmão. Aqui está contido a própria palavra de Deus. Mas não adianta eu conhecer versículo de versículo se eu não pratico. Aquelas pessoas conheciam, tinham na ponta da língua citar versículo por versículo, mas não praticavam. Falavam de amor, mas não amavam. Falava de respeito, mas não respeitavam. Não muito diferente às vezes das nossas atitudes. Mais vale uma pessoa que conhece um versículo e pratica, do que uma que conhece toda a Bíblia e não coloca um em prática. Não passa de hipócrita. Eis que o Senhor, e começa a citar, mas na hora da prática, cadê a prática? Não tem. Então o que Jesus veio para nos mostrar é: todos vocês, do maior ao menor, precisam e carecem de mim, irmãos. A gente sem Jesus, você que já se intitula cristão ou você que não, essa palavra aqui, ela é universal, ela é para todos. Jesus derramou o sangue dele por mim, derramou por você, por todos. Como eu disse, por pessoas que eles dizem que são de má conduta, de pessoas que são maus, de pessoas que são ruins. Jesus derramou o sangue por elas, e todas, se arrependerem, elas têm sim direito à redenção. A gente só não pode confundir perdão de pecado com perdão de consequência. Tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência. Todos os pecados, se nós confessarmos, eles são perdoados, mas as consequências elas ficam. Irmãos, o pecado é perdoado, mas a consequência fica. E por que Deus nos adverte? Jesus nos adverte para a gente tomar cuidado com a prática do pecado, porque nós vamos indo, fazendo, chega numa consequência tão catastrófica que você está perdoado, mas você vai carregar aquilo por resto da vida. Sabe, irmãos, então nós devemos tomar cuidado. Pecados são perdoados, são apagados, Jesus já não se lembra mais, mas consequências, elas continuam perdurando na nossa vida. Essa é a verdade. Irmãos, o que nós precisamos entender é que a gente sem Jesus, a gente não dá coisa boa não, irmão. A gente sem Jesus, a gente é mentiroso. A gente sem Jesus, a gente é falso. A gente sem Jesus, a gente é hipócrita. A gente sem Jesus, a gente é mau. A gente sem Jesus, a gente não usa a nossa boca para abençoar. Nós usamos para amaldiçoar e para causar confusão, discórdia, e só para dizer que está tudo ruim, que está tudo uma bagunça, um monte de coisa ruim. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus, irmãos, o que nos faz a gente ter compaixão, o que nos faz amar o próximo, o que nos faz se importar com a dor do outro, é somente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque fora isso a gente não dá nada que presta. A gente na nossa condução 100% por nós. Se eu vejo uma pessoa ali do lado ali, irmãos, necessitando, eu não vou me preocupar com ela. Cada um com seus problemas, não é assim que às vezes a gente fala? Cada um com seus problemas, cada um que lute. Então, irmãos, nós precisamos entender que sem Jesus na nossa vida, a gente não dá coisa boa não, irmão. Você precisa entender que foi para isso que Jesus veio. Porque a semente do mal, irmãos, ela está em nós. Há uma guerra dentro de nós entre espírito e carne. A carne quer que você ame as coisas,
A carne, aquelas coisas que foram encenadas aqui, para a carne é uma maravilha. Vamos dizer que no churrasco é a picanha. Mas para o seu espírito vai te destruir, vai te afastar de Jesus. E quantos de nós que por essas coisas ou outras mais estamos nos afastando de Jesus? Mas a boa notícia é, nós podemos nos afastar, podemos nos perder, mas Jesus jamais nos afasta de nós, jamais Ele nos abandona. Mas essas coisas nos afastam de Jesus. Essas coisas vão nos tirando de Cristo e do alvo que nós temos. Por isso que nós precisamos e carecemos de ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida para nos conduzir. Irmãos, quando nós nos afastamos de Jesus, a gente perde a noção, a gente fica meio doido. Quando a gente está longe de Jesus, a gente fica meio louco, a gente fica perdido. E numa das parábolas ali que Jesus conta, Ele vai falar de um filho, a parábola de um homem que tinha 2 filhos. Vai falar do filho pródigo. Vai dizer que um filho mais novo um dia, olha para você ver como que a gente longe de Deus, a gente afastado de Deus, a gente fica meio sem noção das coisas. A Bíblia vai dizer que tinha 2 filhos, e um dos filhos chegou para o pai em vida, e diga-se de passagem, herança só se recebe depois que a pessoa se foi. Mas aí, quando a gente está longe de Cristo, a gente está afastado de Jesus, nós ficamos meio sem noção, nós ficamos meio loucos. Aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem ali na parábola, Jesus contando, chega e fala assim para o pai dele: ô pai, o negócio é o seguinte, me dá a minha parte aí que cabe da herança, porque eu vou sair vazado por aí, eu vou passear, eu vou gastar, me dá a minha parte que cabe da herança. E aí a palavra vai dizer que aquele pai pegou o dinheiro, entregou para aquele filho ainda em vida, e a Bíblia vai dizer que aquele filho saiu. E ele saiu gastando tudo, saiu se afastando do pai, dia após dia, se perdendo nos prazeres do mundo, se perdendo nos prazeres dos relacionamentos, das coisas materiais, das bebidas, das drogas. Vamos pegar o que está fresquinho aqui, a encenação que foi feita aqui. E eu estou afirmando, essas coisas te afastam de Jesus. Não só a parte espiritual, como a parte física também, irmão. Aí que entra aquilo que eu falei da consequência que a gente tem que carregar. Às vezes a pessoa se entrega para os vícios. E eu falei isso aqui no seminário que a gente teve aqui. Não existe vício bom, vício nenhum presta. Vício é algo que te prende a algo ou alguém. Aí meu vício é de tomar refrigerante, está errado. Aí o meu vício é de fazer isso, está errado. Vício nenhum presta. Vício é algo que te prende a algo ou alguém. E os vícios vão pegando a pessoa. E aí vai pegando, chega a hora que a pessoa se arrepende. Beleza, se arrependeu. Mas às vezes gerou uma destruição na mente. Foi destruído por causa das drogas. O organismo por causa da bebida. Às vezes o camarada viveu 80 anos, teve a sua vida reduzida. Consequência. Perdoado? Sim, mas consequência. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado. Nós devemos vigiar, porque não só da questão da nossa alma, mas em outras coisas também. E é para isso que Jesus veio, para nos alertar. É para isso que Jesus veio, para nos dar essas direções. Voltando aqui para o filho, aí fala que ele foi lá, se perdeu, estava cheio de coleguinha, estou com bufunfa no bolso, tem colega jogando para cima falando, você é o máximo, você é o melhor, cara, você é lindo, uau, que amigão que eu tenho. Só que chegou uma hora que o din-din acabou, e ali veio uma grande tribulação sobre aquela cidade. Ele já tinha gastado tudo, não tinha mais nada. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem chegou num estágio, que ele estava no lugar aonde que alimentavam os porcos. E diga, ele não conseguia nem comer, ele tinha vontade, mas nem a lavagem dos porcos sobrava para ele. Só que aquele jovem estava ali, e chegou uma hora que ele caiu em si. E ele começa a falar assim: opa, peraí, na casa do meu pai, os empregados dele tem café da manhã, tem almoço, tem janta, tem convênio. Isso está escrito aqui não, tá? Pelo amor de Deus, tá?
Estou só conjecturando, tá bom? Daqui a pouco vai pegar a Bíblia lá e falar: pastor, cadê o convênio que tinha lá? Era o Unimed, Mater Dei? Era o SUS? Era o SUS? Vocês conhecem o SUS, né? A Vanessa trabalha lá, no SUS. Irmãos, aí tá lá, os empregados do meu pai têm mordomia, os camaradas têm comida, eu estou aqui desejando comer essa comida dos porcos, e nem isso eu tenho. E aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem caiu em si e falou assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o trecho, vou voltar para a casa do meu pai, é agora, vou pedir ele pelo menos para me ser o empregado dele lá, que pelo menos comida na barriguinha eu vou ter. E aí a Bíblia continua contando, e Jesus contando a parábola para os caras que conhecia de lei, para os caras que conhecia de letra, para os caras que achava injusto ele estar sentado lá com aquele monte de pecador, com aquele monte de pessoa perdida, e Jesus só dando no lombo desse. Assim como dá no nosso quando vem com as palavras dessas, quando a gente vai abrir a boca para poder falar que alguém é isso, aquilo, outro. Na hora, se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente deixa o Espírito Santo de Deus bradar e falar: cala-te boca, meu filho. Outra hora você era desse jeito também, ou pior. Aí, irmão, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si e ele voltou para a casa do pai. E ali aquele jovem, ele já tinha um discurso montado em dizer assim: pai, pequei contra ti, somente contra ti, o Senhor me aceita pelo menos para mim ser um servo do Senhor aqui. Mas aí a Bíblia vai nos dizer que aquele jovem foi, e chegando lá, o pai recebeu ele com um porrete de 1,80 m e quebrou tudo nas costas dele. Você voltou, né? Hoje é o meu dia. Estava guardado para você aqui. Não. A Bíblia vai dizer que ao pai avistar aquele menino, o pai se lançou, o beijou, falou assim: traz roupa nova, traz anel, traz sandália, vamos fazer festa, porque o meu filho voltou. Irmãos, o que Jesus estava dizendo ali é: tanto para o que não conhece, eu vim porque eu sou a salvação, tanto por aqueles que um dia estiveram e por algum motivo na sua caminhada, você perdeu a noção, você sei lá o que deu na sua cabeça, você se afastou. Jesus está dizendo para você hoje: pode voltar, sem constrangimento, sem problema algum, que eu vou te receber de braços abertos, porque eu te amo. Aleluia! É o que Jesus está dizendo aqui. Por isso que a palavra disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. E quando Jesus fala isso, Ele não está falando de coisas. Jesus está falando de mim, Jesus está falando de você. Mas é necessário a gente crer nessa verdade do Filho. É preciso a gente acreditar em Jesus Cristo e o reconhecer como nosso Senhor e Salvador. Eu não sei como está a sua mente hoje acerca de Jesus Cristo, ou qual era o seu entendimento que você tinha de Jesus. Mas o que a Bíblia diz é que Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Libertador. Irmãos, a Bíblia é um livro sobre Jesus. E desde lá do início, anunciava que Ele viria. Os profetas, os homens de Deus, as Escrituras, e Ele veio. As Escrituras também sinalizavam e avisavam sobre a sua morte e a sua ressurreição. Tem pessoas que até hoje, irmãos, e aqui não desfazendo, não desmerecendo da fé de ninguém, não aqui falando de religião, não estou falando disso, mas eu também não posso ser um mentiroso. Que tem muitas pessoas que até hoje acreditam num Jesus que está pregado numa cruz. Jesus não está lá mais não, Ele passou por lá, mas Ele ressuscitou e vivo está pelo século dos séculos. Como eu disse, não estou aqui para caçar confusão com ninguém, mas eu não posso omitir da verdade. Eu não posso aceitar de falar que o meu Senhor, o meu Redentor, está pregado no madeiro se Ele não está lá. Então, irmãos, nós precisamos de ter o nosso coração avivado nessa verdade.
Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador e nos entregar para Ele. Eu não estou te falando que você tem que ser perfeito, que você não vai conseguir. Eu já estou te avisando isso aqui já. Você não vai conseguir ser perfeito. Jesus chamou vários homens, chamou várias pessoas, e muitos deles ali foram vivendo o processo da libertação no caminho com Jesus. E é isso que nós precisamos entender. E uma coisa que eu falei, que quando nós estamos longe de Jesus, nós ficamos fora de si, nós precisamos cair em si. Porque a Bíblia, ela nos fala de dois caminhos. Existe um caminho que aos meus olhos, aos seus olhos, parece ser um caminho bom, mas que ao final nos leva a um caminho de morte. Mas existe um caminho que é a verdade e a vida. Esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, irmãos, tome muito cuidado qual caminho você tem andado. Eu não sei, irmãos, da forma que te apresentaram Jesus, ou se te passaram Jesus dessas maneiras que eu falei aqui lá atrás, de um Jesus tirano, de um Jesus mau, de um Jesus que veio para nos dar as coisas, de um Jesus que está pregado no madeiro. Ei, deixa eu dizer algo para você, não é esse Jesus que está aqui na Bíblia. E como eu estava falando, foi anunciado, Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, mas há uma promessa feita dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar para buscar cada um de vocês, porque aonde eu estiver, vocês também vão estar. Então, irmãos, quem decide, se salva e se condena é Jesus. Ninguém aqui dentro aqui tem o poder e a autoridade de dizer se alguém aqui vai para o inferno ou se alguém aqui vai para o céu. E se porventura você já se deparou com lugares assim, dizendo, chancelando, esse sobe, esse desce, tome muito cuidado, porque o único que tem o poder é Jesus Cristo. Eu costumo falar algo, irmãos, e desculpa ser tão direto, às vezes a gente fica preocupado de parar e ficar assim: esse aí, por causa disso aí, esse aí não tem jeito não, esse aí, não é da minha conta, não é da sua conta, quem vai, quem fica. Irmãos, eu ouvi um testemunho, esses dias para trás, é um arqueólogo que tem aí, bem famoso, e ele estava contando algo, e aquilo ali me chamou a atenção, estava vendo ali, e falei: interessante isso aí, vou ouvir, o que esse camarada está falando. Aí, acho interessante da gente falar isso aqui, porque vai encaixar. Aí ele começa a contar o seguinte, ele falou assim: um amigo, pastor, me falou que, certa ocasião, tinha um cantor renomado, cara conhecidíssimo, famosíssimo, cara violento da época lá, não lembro que época que era, mas era antigo. E esse cantor adoeceu terrivelmente, a doença para a morte, e realmente ele morreu. E aí ele falou que esse amigo dele, pastor, contando para ele que esse pastor estava em casa e veio uma voz e falou com ele assim: pega a sua moto, vai no hospital tal, no leito tal, você vai visitar quem está lá nesse leito. Aí dizendo ele que está assim, esse pastor falou assim: que é isso? Coisa da minha cabeça, olha para você ver, como que é isso? Aí a voz de novo veio no profundo coração dele: pega a sua moto, vai em tal lugar, no hospital tal, no leito tal, e você vai visitar a pessoa que está lá. Aí ele falou assim: tá bom, eu vou, melhor obedecer. E aí fala que ele pegou a sua moto e chegou nesse hospital. No que ele chegou lá na portaria, já tinha passado o horário da visita. E ele falou com a enfermeira: olha, eu preciso ir lá no quarto tal, no leito tal, para visitar a pessoa. Tá, mas como que é o nome da pessoa? E quem autorizou você ir ver essa pessoa lá? Ele falou assim: ô minha filha, deixa eu te falar, quem me autorizou, eu não sei quem vai me autorizar, mas eu preciso ir. A visita está estourada. Não, eu sou pastor, eu posso entrar. E hoje mudou muito isso aí, né? Antigamente pastor ia nos hospitais, mesmo fora de horário de visita, com a credencial você entrava. Hoje mudou muito isso aí. Mudou muito. Aí, irmãos, ele pegou e chegou no quarto. No que ele chega no quarto, tinha 2 seguranças na porta. E ele chegou e falou: olha, eu preciso de visitar a pessoa que está aí dentro aí. Aí ele olhou e falou: quem te autorizou? Ele falou: quem vai me autorizar eu não sei, mas eu preciso de fazer isso. Entra lá e fala que eu preciso orar pela vida dele. Se ele autorizar eu vou entrar, se não autorizar eu vou embora. E aí diz que um dos seguranças entrou, e depois esse segurança voltou e falou assim:
a mãe dele só pediu para sair, porque ela não quer ver ele morrer. E aí, ela pegou, saiu, e ele pegou, foi autorizado a entrar. Diz que a hora que ele chegou lá na cama, a pessoa estava no estágio terminal mesmo, estava só pele e osso, estava terrível. E aí ele chegou, falou de Jesus para aquela pessoa, falou para ela assim: olha, você acredita em Jesus Cristo? Você quer entregar a sua vida para Jesus? E ali fez a oração. E a pessoa já não falava mais. Ele falou: de acordo com aquilo que eu vou te falando, se você entender, você quiser, você vai apertando a minha mão, como um sinal que você está entendendo, você está reconhecendo. E assim ele fez. E ele falou que aquela pessoa foi fazendo assim. E no final que ele falou: olha, o seu nome está escrito no livro da vida. Jesus, ele te salvou. A lágrima desceu no olho desse cantor e ele veio a falecer. Isso aí saiu num documentário da enfermeira que cuidava dele. E a enfermeira foi lá e testemunhou e falou da convenção. É um camarada que, se a gente for olhar os vídeos dele do que tem, é o que dá um trago, tudo indica, tá? Ah, Deus! Era uma pessoa devassa, que se fosse perguntar para mim, para você, a gente ia falar o quê? Esse aí tem um lugar reservadinho lá para ele, escrito o nome. Claro que a gente ia falar, não vamos ser hipócritas. Mas eu vou dizer algo para você. Quando Jesus veio não para condenar, e sim para salvar, não importava se era no último segundo. O que importa para Jesus é que nós venhamos entender o plano da graça e a salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Agora, uma coisa fato é, não adianta você querer estar perfeito para isso acontecer. Isso é impossível. Mas um primeiro passo você precisa dar. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, eu não estou falando para você aceitar o sacrifício de Jesus, que não precisa de você aceitar, porque Ele já fez, por mim e por você, eu e você querendo ou não. Mas reconhecer é você ser grato e falar: Jesus, o que seria de mim sem o Senhor? Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Jesus vai voltar. Eu não sei se Jesus vai chamar alguém de nós aqui agora, quando nós saímos desse lugar, ou se amanhã é o seu último dia, ou se hoje foi o seu último dia. Mas uma coisa você tem que ter convicção no seu coração, que você é salvo em Jesus Cristo. Seja você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, ou você que já está aqui há mais tempo. Se você ainda tem essa dúvida, eu te aconselho, se alinhe com Jesus nesse dia. Então, irmão, Jesus veio para salvar. Jesus não veio para condenar. Mas aqueles que creem no Filho de Deus já estão salvos. Quem não crê já está condenado. Aí é a Bíblia que está dizendo. Coloca lá para mim, João 3:18, se eu não me engano. E aí nós vamos finalizar. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Aqui já é Jesus falando, tá? Não sou eu o pastor. Então, irmãos, o que te impede hoje de você crer e de você fazer hoje aqui uma confissão de fé, reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, você que ainda não fez isso? E você que já fez, mas por algum motivo na sua caminhada, deu uma balançada, fez igual aquele filho, Jesus está te esperando de braço aberto, para te abraçar, para te beijar, para te dar roupas novas, anel no seu dedo e sandália nos seus pés, porque você foi separado por Ele para a salvação. Sabe, irmãos, nós precisamos muito de policiar a nossa vida. Aqui nós vimos cenários, Jesus nos advertindo de pessoas que acham que conhecem demais e não colocando em exercício a palavra, o amor e a compaixão. Irmãos, o que faz eu e você amar o próximo, eu falei anteriormente, é o Espírito Santo de Deus. E não é difícil hoje em dia no nosso meio nós encontrarmos pessoas bicudas umas com as outras. Irmãos, a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 4, que se nós falamos que conhecemos a Deus, amamos a Deus, mas não amamos o nosso próximo, nós não passamos de um mentiroso. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Às vezes nós estamos importando demais com algumas coisas e estamos esquecendo do principal.
Por que que eu posso perdoar, irmão? Porque Jesus me perdoou. Por que que eu posso, irmãos, perdoar? Porque Jesus me perdoou. Sabe, irmãos, a gente tem que parar de perder tempo com algumas coisas. E aqui mais uma vez, e eu não tenho vergonha de falar isso, você sabia que tem muita gente que não vem na igreja, que tem repulsa de igreja, de pastor? Igreja não é isso aqui não, irmão, isso aqui é edificação, isso aqui é prédio. Igreja é isso aqui, ó. Somos vários membros que compõem um corpo, a qual Jesus é o cabeça. Mas nós nos reunimos nesse lugar e falamos que é uma igreja. E é triste dizer isso, mas é a realidade. Tem muitas pessoas que não vêm na igreja por causa de nós. Tem muitas pessoas, familiares nossos, que não vêm por causa do nosso mau testemunho. Tem muitas pessoas que criam repulsa por causa da nossa conduta. Ainda olha e fala assim: esse aí é crente? Esse aí prega a palavra? Esse aí é pastor? Oh, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso vai ser cobrado de nós. E mais uma vez, você que está aqui hoje, você está nos visitando, nos perdoe pelas vezes que isso aconteceu, seja aqui ou aí fora. Nos perdoe, porque essa não é a nossa intenção, ferir ninguém. Sabe por quê? A palavra de Cristo não fere ninguém. Ela nos confronta, nos leva a ter uma mente renovada e tomar uma decisão. Ela não nos fere. E tem muitas pessoas que foram feridas, pessoas dizendo usar a palavra de Deus e feriram pessoas. Como a pastora Natália falou, feriram na questão do dinheiro. Por isso que hoje nós entendemos às vezes a dificuldade de algumas pessoas, porque foram feridas. Mas deixa eu dizer para você, até quando você vai ficar com a ferida aberta, sendo que tem um nardo que pode vir te curar? Até quando nós vamos ficar nessa, eu fui ferido. Irmãos, eu costumo falar algo. Tem pessoas que foram feridas em relacionamentos, elas voltam a se relacionar, casa, tem filhos, tudo corre normal. Pessoas são feridas no serviço, sai de lá, arruma outro, é até mais bem empregado, ganha até mais dinheiro. Agora quando é das coisas de Deus, eu não volto não, porque eu já fui ferido demais. Meu Deus. Eu já fui lesado demais. Tá, mas vamos lá. Você vai permitir Jesus te curar? Porque doou o seu sangue para curar a minha e as suas feridas. Se coloque de pé no seu lugar, o Ministério de Louvor pode subir. Irmãos, às vezes quando a gente vê ali a verdade sobre Jesus, e às vezes a gente esperava algo assim, não, Jesus é simples. E o resumo aqui para mim e para você é: Jesus veio para te salvar, meu filho. Jesus, Ele quer você. Senhor, mas eu ainda continuo vacilando. Não interessa, Jesus quer você. Jesus não tem problema, irmão, com o pecador. O problema é quando nós não nos arrependemos, quando nós não confessamos, quando nós não deixamos. Esse é o problema. O problema não é pecar, você vai pecar, irmão. Deixa eu te dizer, mesmo você convertendo, você começando a caminhar com Jesus, você vai pecar. Mas o pecado não pode ser uma prática costumada na sua vida. Não pode ser um estilo de vida. Sabe, irmãos, o problema não é você pecar. Pastor, está liberado para pecar? Eu não falei isso. E a palavra vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembre, tem um advogado justo e fiel para com o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filhinhos, não pequeis. Mas nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas tem ali, irmãos, aquele que vai nos justificar, que é Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder para fazer tal. Então, irmãos, nada te impede hoje de você se lançar em Jesus. Eu não estou te chamando aqui para você aceitar uma religião. Eu não estou te chamando para você reconhecer a placa da Igreja Braço do Pai. E diga-se de passagem que a placa já fica lá para o lado de fora do portão, que é só para a pessoa saber onde quer estar entrando ali, para não entrar errado na academia ali. Placa de igreja fica lá fora, já não é à toa. Então nessa noite, irmãos, nós temos uma oportunidade.
eu e você tivemos uma oportunidade. E como eu disse, Jesus é simples. Ele se apresentou para você aqui na simplicidade, na verdade de quem Ele é. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu libertador. Só que é preciso você crer. É preciso você se entregar. Às vezes a gente se entrega para tantas coisas. E aqui eu pego o exemplo do teatro aqui mais uma vez. A moça foi se entregando. Foi se entregando, se entregando. Aos olhos parecia ser bom. Uau, um novo relacionamento. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que relacionar mais. Você está doido? Vigia. Quem não é casado vai casar em nome de Jesus. Quem é, vai viver até o dia que o Senhor vier buscar os seis, irmão. Mas toma cuidado com quem que você está se aliançando. Claro, você tem que tomar cuidado. Pastor, eu vi ali que a irmã entrou simbolizando a questão das coisas materiais. Então o crente tem que ser miserável. Aonde que está escrito isso? E aonde que eu falei isso? Você pode ter dinheiro, você pode ter posses, mas desde que isso não tome e não roube o seu coração e não te afaste de Jesus. Porque se afastar, que eu fique sem um centavo no bolso, mas sem Jesus eu não fico. É uma questão de decisão. E hoje você tem aqui uma oportunidade. Todos nós temos uma oportunidade. Lembrando, todos pecaram. Então a primeira oração que a gente tem que fazer aqui, irmão, é todo mundo pedir perdão. E se porventura alguém falar, não, eu não pequei, você já pecou, irmão. Que a Bíblia fala, aquele que fala que não tem pecado, já cometeu o pecado. Então isso é uma oração universal. Todos nós devemos fazer, que é pedindo perdão pelos nossos pecados. Pastor, mas como que eu vou orar? Eu não sei nem orar. Não, irmão, é só você falar, Jesus, eu me arrependo. Jesus veio nos chamar ao arrependimento. Sabe por quê, irmão? Sabe outra lorota? Eu falo é lorota, que ficam vendendo aí e ficam fortalecendo. E às vezes por isso que tem muitas pessoas que desenganam com o evangelho. E às vezes param de acreditar, param de crer, por causa de falso evangelho. Por causa de apresentar Jesus falso. Fala assim, Jesus te aceita do jeito que você é. Não precisa preocupar. Vamos lá, alto lá. Jesus te recebe do jeito que você tiver. Você pode estar igual aquele filho, rasgado, sem anel, sem sandália, todo lenhado. Venha que Jesus te recebe. Mas você não vai sair da mesma maneira, não. Sabe por que muitos têm comprado isso? De Jesus me aceita do jeito que eu sou. E com isso não abandona a prática do pecado, não abandona vícios que está destruindo, que está acabando, que está arrebentando com a vida. Se Jesus nos aceita do jeito que a gente é, e ponto final, não precisava Jesus ter morrido na cruz não, irmão. Então não caia nessa conversa. Jesus, Ele te recebe do jeito que você está. Pastor, hoje eu estou todo pipinado. Vem, Jesus te recebe. Pastor, já falaram para mim que eu não falo nada. Vem, que Jesus te recebe. Pastor, para mim não tem jeito, mas não tem jeito sim. Vem que Jesus te recebe. Jesus, oh, pastor, eu erro demais, eu peco demais. Vem que Jesus nem foi para você, meu filho. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam. Não precisa ter vergonha não. Pode se entregar por completo. Então eu vou dar a você aí um minutinho, enquanto os irmãos ministram aqui uma canção, para você fazer a sua oração, pedindo perdão a Jesus. Pode falar com as suas palavras, irmão, não se preocupa. É você e Jesus. Você vai ver como é que você vai ficar até mais leve. Irmãos, quem vive na prática do pecado, e você já viu que esse negócio aí não está certo, você precisa resolver, não tem paz não. Eu falei isso aqui pela manhã. Quem vive na prática do pecado não tem paz. Por isso que muitos querem desistir até de viver. Você tem aí agora um momento para você orar, e logo em seguida nós vamos orar unidos aqui em nome de Jesus.